Olá, queridos amigos, sou o professor Edevani e estamos novamente aqui com o programa Sala de Entrevista. E como eu havia falado em programas anteriores, nós convidamos o senhor João Romão, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui novamente, mas hoje ele não veio falar sobre o pensamento do PP. Ele não veio para falar sobre a sigla a qual ele defende já há muitos anos, mas sim como cidadão. Ele veio hoje se reportar ao povo garuvense como cidadão, João Romão, morador desse município. Então, senhor João Romão, cidadão e morador desse município, boa tarde, bom dia, boa noite e obrigado por novamente ter atendido o nosso convite. A todos os meus cumprimentos, meu agradecimento à sala de entrevista por me receber e agradecer a Deus que é todo-poderoso pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e poder me dirigir ao povo garuvense. Seu João, eu vou ser direto com o senhor porque eu sei que o senhor gosta disso e o senhor também é, Como o senhor analisa a atual gestão do município de Garuva? Eu vejo com tristeza. Porque eu ando muito nas ruas, certo? Eu coloco aqui minha sandália de dedo, minha bermuda e fico andando na rua escutando o povo. E a manifestação do povo é de descontentamento. E eu faço parte também do povo descontente. Porque o nosso município deu uma parada. Está certo que nós estamos vivendo uma crise nacional, mas a crise não é de hoje. Essa era uma crise prevista, programada. Então cabe ao agente público, ao gestor público, antever tudo isso e preparar-se para a crise. Governar o município é como governar a nossa casa. Se eu tenho um salário de 2.000, eu tenho que dimensionar minha despesa para 1.800, não para 2.200. Eu tenho que sempre pensar nas excepcionalidades. Eu não posso gastar tudo que é arrecado. Eu não posso deixar de ser previsionista. Então nós temos que ter sempre visão de futuro. E isso, infelizmente, está faltando à administração municipal. Eu vejo agora final de ano, de 2015. O que salvou a prefeitura para poder pagar o salário dos empregados? Foi a venda da conta de salário para o Sicredi e a venda das pedras, os paralelepípedos que foram tirados da Celso Ramos, que foram vendidos. Isso reforçou o caixa da prefeitura. Eu não condeno o prefeito por fazer isso, não. Estava lá, eram imobilizados, as pedras ele vendeu, fez muito bem. A conta da prefeitura ele vendeu para o Sicredi, porque os bancos lucram com a conta da prefeitura. Fez bom negócio, eu não condeno, não. Mas você vê que é feito em situação de desespero. E eu pergunto, o que é que vai ser vendido em 2016? Onde é que vamos buscar recursos? Porque o FPM caiu, o retorno de CMS caiu, o ITBI, porque as transações imobiliárias estão minguando em Garuva em função da crise atual, deixou de entrar. Se você pegar os royalties do petróleo, entendeu? Os royalties que Garuva recebe pela movimentação de petróleo nacional na monobóia em São Francisco do Sul, eu gosto sempre de repetir isto, porque tem muita gente que pensa que nós recebemos royalties do petróleo em função dos oleodutos que passam aqui. Não. Os royalties do petróleo são pagos às prefeituras que circundam a Baía Babitonga, porque lá está instalada a monobóia da Petrobras. E caiu de 100 para 30 dólares. Então, o repasse para a prefeitura também caiu. Então, você vê, em todos os quadrantes, nós temos uma redução de receita. Mas essa redução é anunciada. Então, cabe ao gestor, que tem que ser, antes de tudo, um planejador, tá certo? Verificar essas coisas. Por exemplo, tem que se precaver com relação ao Fundo de Participação dos Municípios, que é constituído pelo IPI, pelo Imposto de Renda, pelo próprio ICMS, certo? Que é a cota que vai para a União. E nos meses de maio até outubro, o governo procede à devolução do Imposto de Renda. Então cai a receita do município. O município tem que se precaver com relação a isso. Então são coisas... Como houve uma crise, o número de veículos licenciados em Garuva caiu naturalmente. E 50% do licenciamento de um veículo vem para o município. Isso cai. Então, o gestor público tem que prever isso aí. Ele tem que proagir. Ele tem que antever as coisas. E, infelizmente, nós estamos vivendo apenas o hoje sempre. Apagando incêndio a todo momento. Eu friso. Foi o caso da venda das pedras. E se não tivesse as pedras para vender?
os funcionários da prefeitura certamente não teriam recebido o 13º salário se não tivesse a conta prevista do Sicredi. Se eu, como administrador, já tivesse pedido essa conta antes. Então, eu não culpo o prefeito por fazê-lo, não culpo, absolutamente. Porque estava lá, era um inativo, essas pedras, um imobilizado, vendeu, porque hoje você investir em calçamento é muito demorado. É muito demorado. Então ele optou, eu não condeno muito pelo contrário. Eu estou dizendo que foi feito em situação de desespero. Se não me falha a memória, o senhor foi processado por ter tido, até inclusive por ter retirado as pedras ali do município para colocar o asfalto, foi isso ou não? Isso é a incoerência do atual prefeito, que enquanto estava na oposição e quando viu que nós retiramos as palmeiras do centro da cidade, porque a avenida estava estreita, aí entrou com ação civil pública, porque eu estava danificando os bens. Aí eu pergunto, eu fui processado. Senhor prefeito, onde é que está o meio-fio da Avenida Celso Ramos? Que fim levou? O senhor me processou por isso? Onde é que estão? Na questão agora da tríade, saúde, educação, segurança, né? O senhor viu alguma evolução na atual gestão em relação à sua? Na educação nós tínhamos diversos programas implantados e funcionando. Cadê? Acabou. Então vou à regressão. O senhor pode citar, só para que o povo possa ficar mais ciente, o senhor pode citar alguns desses programas? Eu vou citar, agora eu vou pedir... O EMAP? O EMAP, às vezes questão. O EMAP, que funcionava ali atrás do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não existe mais. Nós conseguimos o patrocínio da Petrobras, não tem mais nada disso. Nós tínhamos diversos programas escolares, diversos. Não tem mais nenhum. Aí, ano passado, inventaram aí um programa cultural envolvendo balé, envolvendo dança. Eu pergunto, não vingou um mês? Dinheiro jogado fora. Aí pretende-se investir, por exemplo, no CAT, Centro de Atendimento ao Turista. Quando nós compramos um terreno muito bem situado, uma área imensamente maior no Palmital, que era a antiga fazenda Lagoa dos Anjos, e que ele resolveu abandonar para comprar um terreno cuja negociação merece uma apuração séria para saber o que houve, tá certo? E tá ali um terreno que para acessar tem que passar por cima de 2 outros terrenos. Me conteste, senhor prefeito, me conteste. O senhor, para chegar no terreno que o senhor comprou para a prefeitura, o senhor tem que passar pelos terrenos da família Miranda de Guaratuba e pelo terreno da Demeterco. Vai entrar por onde? Pela BR-101? Quando a autopista está fechando todos os acessos, inclusive postos de gasolina estão sendo fechados por falta de acesso, o senhor vem dizer que vai instalar um posto de atendimento ao turista junto ao trevo de Garuva, entre a cabeceira do Rio do Braço e o túnel de Garuva? Aonde, senhor prefeito? A questão da saúde, senhor João Romão, a questão da saúde do nosso município, que é um dos calcanhares de Aquiles, né? Não só de Garuva, mas do Brasil. Né? O senhor viu alguma evolução desde o seu governo para agora? Olha, professor Evandro, nós construímos o PA, certo? Não conseguimos equipá-lo na sua totalidade. Então cabia a nova gestão ver os equipamentos que estavam faltando e colocá-los lá. Eu ouço, desde que eles assumiram, estão falando aí no raio-x, eu não sei se já veio. Honestamente, não sei se já veio. Não sei, pode ser que tenha vindo agora. Não sei. Aqui, desconheço se veio ou não. Mas não veio ainda. Eu ouço falar muito disso aí, quer dizer. Então, qual foi o investimento que tivemos no pintar o PA? O que fizeram foi tirar a nossa placa, a placa com o nosso nome. Foi isso que fizeram, que foi uma coisa pequena. Eu tive o cuidado de, quando eu assumi, verificar todas as obras dos ex-prefeitos. Inclusive, eu mandei refazer as placas. Eu encontrei placas enferrujadas. Mantive a autoria, então. Eu não neguei. Eles retiraram as placas com os nossos nomes. Isso é uma coisa pequena. Eu fui agora visitar, por exemplo, fui lá na Estrada Bonita, onde nós fizemos aquela ponte coberta, a ponte Tercílio de Lau. Tinha uma placa lá que amigos me ligavam, se fizeram a ponte aqui. Aí foram lá, riscaram meu nome, tiraram meu nome. Isso, seu prefeito, não me diminui em nada. Muito pelo contrário, o senhor está sendo diminuído. Tá certo? Isso não me diminui em nada. Então é coisa pequena. Retirar a placa com o nome de quem a fez. Eu não fiz obras nesse município, seu prefeito, para ter o nome nelas. Muito pelo contrário, o senhor inaugurou todas as obras que nós fizemos. O
O senhor não foi capaz de nos convidar para a inauguração. Nenhuma. Foi a creche Maria Corrêa Sade, foi as obras de urbanização da Celso Ramos, foi o asfaltamento da Jorge Paula, foi a conclusão do posto de saúde da Vila Margarida, a conclusão da ponte de acesso à Marcegalha, a conclusão da reforma aqui do posto de saúde central. Nada disso o senhor nos convidou para a inauguração. Aliás, eu lembro muito bem quando o senhor foi, na sua primeira gestão, quando foi inaugurada a rodoviária, que foi iniciada na gestão de Saul Zamboni, ele estava presente, eu estava também, o Saul estava presente lá, o senhor nem mencionou a presença dele. Isso é coisa pequena, senhor prefeito. Mas nós, senhor prefeito, nós temos que passar por cima da coisa pequena. Nós temos que ter grandiosidade. Certo? Cresça, prefeito, cresça, é bom para a cidade. Senhor João Romão, me ajuda a esclarecer uma dúvida de muitos garovenses. Alguns dizem que o único asfalto que o Zé fez, que o atual prefeito fez, foi esse daqui, da Ladislau Ostrovsky. No entanto, alguns falam que isso aí já havia sido licitado, que isso aí ainda é resquício da sua administração. Ajuda a esclarecer um pouco aos garovenses que têm dúvida. Afinal de contas, esses novos asfaltos que saíram aqui, algumas laterais da Antônio Ladislau Ostrovsky, né? Isso é obra de quem? Professor, muito obrigado por me fazer essa pergunta. Muito obrigado. Nós conseguimos um financiamento junto ao PAC 2 no valor de 4 milhões de reais. E incluímos 10 ruas da Vila Jorge Paula nesse projeto. Abrimos a licitação, ela resultou num dispêndio de 2.950.000 reais, estou falando em números redondos. Sobrou 1.050.000 reais para ele fazer as novas ruas. Só que ele, ao invés de fazer logo que iniciou o mandato, esperou para fazê-las agora. Mas é remanescente do projeto do PAC 2 que nós firmamos o financiamento. E uma outra pessoa que está dizendo por aí que nós gastamos 4 milhões para fazer 10 ruas, o senhor está enganado. 4 milhões foi o valor disponibilizado pelo PAC 2 que ficou disponível na Caixa Econômica Federal em nome do município de Garuva. Então, a prefeitura estava pagando juros sobre o que utilizou. Ela pagou uma taxa sobre os 4 milhões, mas o juro incidia apenas sobre o valor gasto. Repito, 2.950.000, que foram aquelas 10 primeiras ruas que nós começamos, tá certo? E que deixamos dinheiro em caixa para ser paga. E, repito, sobrou 1.050.000 daquele dinheiro. Então, esse dinheiro é o que o seu prefeito está utilizando agora para asfaltar a rua Ladislau Ostrovsky e algumas laterais ali. Da mesma forma, a rua Duque de Caxias e a rua José Romão Filho, a rua Nereu Ramos e a rua Carlos Borges, lá na Vila Margarida, foram os últimos atos do nosso governo. Foram convênios que nós assinamos com a Caixa Econômica Federal, a fundo perdido, emendas dos deputados João Pisolati e Espirideu a mim, e que nós entregamos de presente para o senhor José Chaves, prefeito municipal, iniciar no dia seguinte a licitação, no dia seguinte ao da posse, iniciar a licitação, ele levou 1 ano e meio, quase 2 anos para fazer asfalto, 3 centímetros. Seu João, o senhor foi prefeito durante 2 gestões, e hoje já é sabido que o senhor coloca o seu nome à disposição do partido para disputar mais uma eleição como candidato a prefeito do PP. Sim. Por que voltar de novo? Para que ser prefeito de Garuva? Por que o senhor deseja voltar? No dia 31 de dezembro de 2013, eu estava me preparando psicologicamente para entregar o mandato. E o fiz de cabeça erguida, participando da posse do novo prefeito e depois participando da solenidade de transmissão de cargo. O fiz pela porta da frente. Consciente de que a minha missão havia sido cumprida. Eu saí dali com a firme decisão de que eu não seria mais prefeito. Porque eu, honestamente, acreditava no sucesso da atual administração. Éramos adversários, somos adversários, não votei nele, o nosso candidato, o nosso bom candidato, o senhor Rolf Rottbart, tá certo? Perdemos as eleições, mas não perdemos a dignidade. E eu passei a torcer pelo sucesso, então, do prefeito eleito. Isso não é para ninguém, porque quanto melhor o município, melhor vai o povo.
E, repito, então entendia a minha missão como cumprida. Mas esse retrocesso que o município teve, e andando nas ruas, ouvindo o carinho do povo, ouvindo que eu deveria novamente me submeter às urnas, porque é voz corrente que Garuva precisa ter um prefeito. Aí eu, como soldado do partido, por ser formador, por ser administrador por formação, eu então coloquei meu nome à disposição do partido, mas não atropelo nenhuma candidatura do Partido Progressista. Eu repito, eu não preciso ser prefeito. Eu não preciso ser prefeito, certo? Mas reúno condições para tais. Então, por isso que eu coloquei novamente meu nome à disposição do partido, como eu falei, para não atropelar nenhuma outra candidatura dentro do partido, ou de uma coligação que envolva também o nosso partido. Eu entendo que a gente tem que dar oportunidade sempre para os jovens, essa juventude está aí sedenta por participação, uma gama de informações que a gente precisa aproveitar. Nós temos outros jovens dentro do partido, como o Paulo Afonso, temos Lauri, que conduz o partido com muita maestria, temos o Zé Zanelato. Enfim, o nosso partido é cheio de lideranças. Feliz o partido e feliz do município que tem um partido com um quadro tão valoroso como o Partido Progressista. Então, Garuva está de parabéns nesse aspecto. Mas eu coloco, entendeu? Eu não preciso ser prefeito. Agora, se o povo entender que eu devo ser prefeito, eu estou à disposição. E irei para a disputa com muita convicção e com a mesma disposição de fazer do mandato instrumento de trabalho, para nunca envergonhar o povo. Colocar a Garuva novamente naqueles números que nós conquistamos. Você há pouco perguntou pela educação. Nós recebemos o prêmio Eupídio Barbosa, professor Eupídio Barbosa, como município, entendeu? Com melhor índice. E cadê isso aí? Tudo saiu pelo ralo? Cadê? Nós evoluímos. Quando é para frente que se anda. Então, a saúde, a educação. Muitas pessoas falam em segurança. A segurança é problema do Estado. Está lá na Constituição. Certo? O município tem que ser parceiro. Então, você vê aí a educação, saúde, infraestrutura, estão carentes, a necessidade. E outra coisa, a administração está se modernizando e Garuva está inserida nesse contexto global. Então, hoje, não faz mais sentido você convidar o cabo eleitoral, você convidar o seu vizinho, o seu amigo, o seu compadre para ser secretário. Garuva é uma empresa que movimenta cerca de 50 milhões de reais por ano, que emprega em torno de 600 pessoas, diretamente. Então, é uma empresa de grande porte. Então, é preciso ter competência para geri-la. Agora, não busque esta competência apenas no prefeito municipal, também nos secretários. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As empresas, os investidores que nos procuram hoje, não são investidores vizinhos, são investidores do mundo, que vêm aqui falando diversos idiomas. Então nós precisamos ter dentro da prefeitura, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alguém que fale no mínimo inglês também, no mínimo, que domine o espanhol. E hoje a Prefeitura de Garuva pratica salários dentro da média do mercado, são salários competitivos. Então ela tem que exigir bons profissionais. Então passou o tempo do cabo eleitoral, do compadre, do amigo, ser escolhido para secretário. Você tem que escolher pela competência. É isso que nós temos que ter em mente. Nós não somos qualquer município, não. Nós somos um município inserido no mais importante polo econômico da região de Santa Catarina. Nós estamos na vitrine. Nós estamos ouvindo hoje. O que sobrou para Garuva agora? O ronco dos caminhões que demandam o Porto de Itapuá e os buracos no asfalto. É isso que sobrou para Garuva? É muito pouco. Isso é nada. Então nós temos que inserir novamente Garuva no contexto dos municípios de maior desenvolvimento de Santa Catarina. Nós pegamos o governo do município ocupando a 187ª colocação e entregamos na 43ª e agora já estamos na 87ª. Perdemos posição. Então nós temos que nos manter informados. Então eu repito, a administração ela tem que ser profissional. Não basta o prefeito.
ele tem que ter um corpo que o assessore de grande competência. E Garuva merece pelo salário que paga. Muito bem. Esse, então, é o cidadão João Romão que fala o que ele pensa, né? E sem temer, né? E como vocês viram, então, ele colocou o nome dele à disposição, respeitando sempre a vontade soberana do partido, mas ele é, sem dúvida nenhuma, um dos fortes candidatos, pré-candidatos, uma vez que ele já traz na bagagem uma vasta experiência, não só como administrador, mas também como gestor público. Então eu quero deixar agora, senhor João, a nossa câmera, né, livre para que o senhor faça então suas considerações finais, e já quero de antemão convidá-lo, o senhor, mais vezes para vir aqui, até para a gente ver o processo, como é que vai, do seu partido, dos seus candidatos e tudo mais, para a gente poder sempre atualizar o povo garuvense em relação à corrida eleitoral de 2016. Certo. O Congresso Nacional iniciou uma tímida reforma eleitoral que não resultou em nada. Foi preciso haver a intervenção e a interferência do Tribunal Superior Eleitoral para botar ordem na casa. E a legislação eleitoral sofreu agora uma profunda mudança. Que a gente está vendo aí, por exemplo, a proibição de reeleição, o que é saudável, a proibição de aporte de recursos de pessoas jurídicas nas campanhas, a redução do tempo de campanha. Eu não sei se essa questão das coligações já está bem decidida, porque estão decidindo uma coisa a cada dia. Por sinal, agora na quinta-feira, dia 11, nós teremos uma reunião da micro-regional do Partido Progressista, lá no Balneário Barra do Sul, onde possivelmente estará presente o deputado e presidente do PP, Esperidião Amin. Vamos esclarecer nossas dúvidas, né? Porque é a intenção do partido lançar candidatos em todos os municípios da micro-região. E vamos lá saber, porque há uma incerteza com relação à legislação política hoje. E o tempo de campanha foi reduzido para 45 dias. Isso faz com que as convenções ocorram até 15 de julho, o que faz com que, com essa redução de prazo, o candidato não tenha mais tempo para visitar todas as casas. Afinal de contas, nós temos em torno de 5 mil residências em Garuva, e é impossível, é humanamente impossível, você em 45 dias visitar todas. Aí você tem que fazer a convenção, para depois da convenção, então, preparar o material de campanha, que você só consegue fazê-lo depois que tiver o número de CNPJ, porque todo material tem que constar o CNPJ. Isso aí você só consegue depois do registro de candidatura. Então você vê que o tempo é curto. Talvez a gente até antecipe essa convenção, vamos ver o que a legislação nos permite para antecipar, e aí a gente tem que correr para tentar as coligações. E eu repito, o Partido Progressista, eu falo aqui não por mim, mas pelo partido, nós estamos abertos às coligações, queremos, como forma de fazer com que um prefeito se eleja com considerável número de votos, para que ele tenha legitimidade pelos votos, porque ou você se legitima pelo voto, ou vai se legitimar pelas obras. O nosso prefeito atual não se legitimou pelos votos e não está se legitimando pela gestão. Então nós precisamos ter um prefeito que se eleja sempre com a maioria dos votos, para ele já começar legitimado. Por isso que nós estamos abertos às coligações, também porque é uma forma de você diminuir os custos da eleição, e como não vai haver aporte de recursos por parte de pessoa jurídica, e os aportes de pessoas físicas são minguados, porque é uma limitação muito grande, então vai ser uma eleição franciscana, então você tem que otimizar os recursos e alcançar o maior número possível de eleitores durante um curto período. Então essa eleição vai ser um desafio. E você, eleitor, que reclama muito nas condições do Brasil, porque se sente enganado, e eu fui enganado, eu votei 4 vezes no Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eu me sinto enganado, certo? Então nós temos que cuidar nos nossos votos, a escolha dos nossos governantes, a escolha dos nossos vereadores, porque é inconcebível vereador que não leia a Constituição, vereador que não conheça a Lei 4.320, que é que rege os orçamentos públicos, a Lei 8.666, que trata das licitações públicas, a lei que trata da moralidade pública. O legislador não pode ignorar isso, tem que conhecer a Constituição, tem que conhecer. Então, o eleitor tem que buscar
o candidato esclarecido. Não se iluda pelos beijinhos, não se iluda pelo tapinha nas costas, porque o preço é caro. Aí você fica amargando 4 anos de atraso. E chegou, passou o tempo de fazer do município um laboratório. É para frente que se anda. E eu consigo, então, eleitor. Reflita bem sobre o seu voto. Reflita bem. Não sabemos quem serão os candidatos. Eu estou me colocando na condição de pré-candidato. Analise para ver se depois de eu candidato posso merecer seu voto. Faça essa análise. Não vote pela amizade apenas. Vote pelo caráter do candidato. Porque ganha você, ganha o município. E se o município vai bem, o governo vai melhor e o povo é feliz. E nós estamos vivendo, neste momento, um período de muita infelicidade provocado pelo nosso voto errado. Muito obrigado. Esse, então, foi mais um programa Sala de Entrevistas. E eu agradeço a você, né, por estar sempre nos prestigiando. Nós, então, vamos continuar com essas entrevistas, vamos chamar outros candidatos. Fiquei sabendo, de fonte segura, que o PDT vai lançar candidatura própria. Será? O PDT não era com o PR? E o PDT e o PR não vão junto com o PP? Vamos ver. Tudo isso, então, você vai saber aqui, no nosso programa Sala de Entrevistas. E até a próxima, querendo Deus.